que eu vou falar hoje? Sobre organização de HD. Enquanto eu vou ir falando, vai ir aparecendo algumas organizações aqui na tela, mas é basicamente isso. Hoje em dia, se você é um fotógrafo, um gerador de conteúdo, de qualquer forma, eu aconselho muito a você salvar todo o seu material de trabalho pessoal em um HD. E dentro desse HD, você manter uma organização impecável, assim, porque daqui 2, 3 anos, se você precisar achar alguma coisa como acontece comigo o tempo inteiro, eu sei mais ou menos onde ele tá e eu tenho algumas referências. Então vamos lá, como que é algumas formas que eu uso dessa organização? Primeiro, tenho que ter uma consciência de quanto eu vou usar esse HD. Eu vou usar ele por 1 ano, 2 anos, 3 anos, por exemplo. Eu só gravo arquivos pequenos nele, então eu tenho que, primeiro de tudo, salvar por ano. Então 2019, 2020, 2021, sei lá. Eu crio a pasta do ano que eu comecei a usar. Pra mim, no começo funcionava muito, porque um HD rendia muito. Pra mim, hoje não funciona mais, porque raramente eu uso o mesmo HD por 6 meses. Então pra mim essa forma não funciona. Então o que eu faço? Primeiramente eu crio as divisórias conforme o meu trabalho. Então, por exemplo, eu crio uma pasta coisas pessoais, trabalhos. Dentro de trabalhos, eu vou dar o exemplo hoje trabalhando com a Bela. Eu crio publicidades, curso, posts, tudo que é relacionado a trabalho eu crio ali dentro. E dentro disso, eu crio as minhas subpastas. Eu crio janeiro, fevereiro, março, abril. E aí eu vou criando subcategorias de um modo que me atenda. Daqui 3 anos eu vou precisar entrar nesse HD e achar um trabalho. Eu começo a fuçar as pastas, eu sei que tá nesse HD, eu numero lá, HD 1. Eu sei que tá no HD 1. Eu vou entrando, aí tem lá o meu trabalho que eu fiz em Piraporinha. Eu falo, puto, meu trabalho de Piraporinha foi em março. O trabalho que eu tô procurando foi antes. Então deve estar em fevereiro. Entre em fevereiro não tá, então tá em janeiro. Então eu tenho referências para me localizando naquele HD. E aí dentro dessas pastas eu crio algumas divisórias, porque o que acontece? Hoje no meu trabalho, eu trabalho com outras pessoas. Então, quando elas pegam um projeto de edição meu, elas precisam saber exatamente onde estão os arquivos, onde estão as coisas. E aí o que acontece? Eu crio 4 pastas para você que vai trabalhar com vídeo ou foto. Eu crio a pasta Assets. O que é a pasta Assets? A pasta Assets, isso serve para você que trabalha com design também, viu? O que é a pasta Assets? A pasta Assets, eu deixo tudo que eu vou usar nos meus projetos, fotos, artes, essas coisas. Então, se eu baixei uma música, se eu baixei um GC, se eu baixei uma arte, se eu baixei um insert, essas fotos, por exemplo, de HD aqui que estão entrando, elas ficam no Assets. Então tudo que é extra do meu arquivo, eu deixo ali. Aí eu crio a minha pasta editáveis, que é onde eu deixo todos os meus projetos. Então se eu tenho um projeto de Photoshop, eu deixo ali. Se eu tenho um projeto de After Effects, eu salvo ali. Se eu tenho um projeto de DaVinci, eu salvo ali. Se eu tenho um projeto de Premiere, eu salvo ali. Aí eu crio a pasta RAW, que são as minhas brutas. Por exemplo, se eu gravei com 2 câmeras, eu ponho Blackmagic, Card 1. Todos os meus arquivos do Card 1 vão estar ali naquela pasta salvo. Aí eu crio Blackmagic e Card 2, babá. Aí, por exemplo, eu usei a GH5 também, que é a minha outra câmera, ou uma GoPro. Eu crio GH5, Card 1, GH5, Card 2. Então ali naquela pasta, todas as minhas logagens, logagem é o nome que se dá quando a gente salva os arquivos da câmera no computador. Todos os meus arquivos brutos e tudo mais vão estar ali bem organizadinho para na hora que eu for editar, ou se eu for reeditar esse trabalho daqui 3 anos, eu sei exatamente como que tá organizado e tudo que eu preciso para reabrir esse projeto tá ali, entendeu? E aí por último eu tenho a pasta renders, que é o quê? Tudo que eu renderizei, por exemplo, vlog de Cancún versão 1, eu jogo ali dentro. Se eu fizer uma alteração, vlog de Cancún versão 2, vlog de Cancún versão 3. Todos os vídeos que eu exportei, eles estão ali. Depois de um tempo eu acabo deletando as primeiras versões para não ocupar espaço, e se teve tanta refação, provavelmente a versão 1 não será mais usada, mas eu gosto de salvar por um tempo. Então tudo que for render, fotos, por exemplo, eu fiz um ensaio fotográfico no dia, eu vou edito as fotos do meu RAW no programa, eu exporto e salvo elas nessa pasta render, entendeu? Que aí daqui 2 anos, 3 anos, quando você for editar, você não se fode e tem que falar pro cliente que infelizmente você não vai poder reeditar ou refazer ou fazer uma nova versão para ele, ou até mesmo para você. E eu perdi já muito arquivo, muita coisa, então eu fui criando esse método, tive alguns amigos que me ensinaram, eu fui criando esse método para parar de perder coisa. E aí depois de um tempo, para não precisar trocar tanto de HD, eu vou apagando os RAW, eu vou apagando as brutas e deixo os renders ali, se eu precisar reenviar pro cliente, que às vezes ele precisa, as fotos, essas coisas que ocupam menos espaço, eu deixo ali. Mas essas são algumas formas de você se organizar. Por exemplo, se você é designer, dá pra você pegar essa forma que eu falei e você ir moldando conforme o seu trabalho. Por exemplo, eu faço muita planilha, então você organiza ali planilhas financeiras, planilhas não sei o que lá, mês, empresa, essas coisas, sabe? Pra você mesmo não começar a perder seus arquivos. E é basicamente isso. Isso é uma parte bem importante em qualquer área, assim, você não perder as coisas. Eu vejo muito fotógrafo, muito designer que você pede o trabalho uma semana depois e ele já não tem mais, ele não sabe onde salvou, e aí vem aquela desculpa de puta,
choveu granizo, meu HD tava na mala, aí meu cachorro se assustou com o granizo, foi comer o meu HD, então não vou poder te enviar. Você fala, puta, beleza. Eu acho que é legal você pegar essas referências e desenvolvendo dessa forma, porque é um negócio que muita gente não se atenta, assim, e é muito importante. É legal também você ter um backup, às vezes no Google Cloud, dos arquivos mais importantes, no Drive, essas coisas. É sempre bom você ter um backup, principalmente se você tá fazendo TCC, essas paradas, porque tecnologia sempre dá um chabu na hora que você mais precisa dela. Tipo, se você deixou seu trabalho para exportar no último dia, vai dar problema, tá bom? Então é isso, valeu, até a próxima.